Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, meus queridos ouvintes, para vocês que estão nos ouvindo aqui, também estão nos vendo através do canal do YouTube. Meu nome é Meigron, mas vocês podem me chamar de Meigron. E eu acredito que sobreajuste é uma tradução muito estranha para overfitting. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Raine Oliveira, podem me chamar de Rai. E eu acredito que a primeira coluna é sempre a de identificação. Olá, eu sou o Almir e eu acho que termos de ciência de dados poderiam ser usados facilmente na medicina. Eu já fico imaginando alguém falando: vou fazer uma análise exploratória do seu tornozelo, pedir um NLP com clustering, vamos receitar 10 sessões de XGBoost e você vai passar TensorFlow no tornozelo antes de dormir e tomar Flask 10 miligramas por uma semana. Muito bom. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso episódio 1 aqui do podcast Show Me the Data, oferecido pela comunidade DS, onde o Almir, a Rai e eu, a gente vai procurar trazer discussões muito relevantes sobre o mundo de dados, seja através de especialistas, mas também de pessoas como a gente, pessoas que estão começando nessa área e trilhando esse caminho, tá? Esse é o nosso quadro Show Me Sua História, onde a gente vai falar sobre as primeiras impressões de alguém que está começando em ciência de dados. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, nosso querido amigo Valcílio Júnior. Ele é membro da comunidade DS e está se preparando para a carreira da ciência de dados. O Valcílio, ele está terminando a faculdade, já trabalhou em algumas consultorias e também tem uma experiência muito com o negócio. E ele vai trazer um pouquinho da visão dele sobre esse início mesmo em ciência de dados. Valcílio, seja muito bem-vindo. Prazer enorme receber você aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você se apresentasse, que você dissesse o seu nome, de onde você fala, a sua formação. E eu quero também que você nos responda se você prefere R ou Python, se você come coxinha pela ponta ou pela base, ou se você fala biscoito ou bolacha. Oi, gente. Eu sou o Valcílio, né? Eu também tenho um canal aqui no YouTube, Valcílio é o gente com meu nome lá, depois procurem. Minha formação atual é Ciências Contábeis, eu estou acabando o curso agora, eu estou no 6º período, mas eu vou acabar no 7º, que também vai ser esse ano, tá? Eu falo de Recife, mais precisamente Paulista, que faz parte da grande região metropolitana de Recife. Eu como coxinha pela ponta, não como pela base, eu acho isso um absurdo. Né? Eu prefiro Python, mas também não acho o R uma má escolha. Vão pelo que vocês preferirem. E eu esqueci qual era a outra pergunta. A outra pergunta era se você fala biscoito ou bolacha. Bom, aí depende do que está no pacote. Se tiver biscoito, é biscoito. Se tiver bolacha, é bolacha. Não tenho problemas com isso. Bom, Valcílio, muito bom. Não é nem biscoito nem bolacha, é bolacha. Bolacha. Com certeza. A única briga que eu compro é se tá frio ou se tá calor. Pronto. Mas como assim? A única. Bolacha? Bom, Rai, Valcílio, você quer começar a fazer as perguntas, Rai? posso começar? Então, como o Meigron disse, Valcílio, seja muito bem-vindo. É muito legal poder estar aqui com você, poder estar aqui com todo mundo. E eu queria começar o Show Me Sua História te perguntando como foi que você percebeu que você queria ser um cientista de dados? Qual foi esse toque na sua vida, essa percepção, e como você se preparou para isso? Certo. Então, minha história para decidir virar um cientista de dados, na verdade, pode ser considerada até um pouco longa. Foi assim, ano passado eu estava muito determinado a conseguir um emprego que me desse um plano de carreira consistente, certo? E como eu era estudante de contabilidades, eu sempre fui muito bom em contabilidade na faculdade, eu estava buscando trabalhar numa das 4 maiores empresas de contabilidade do mundo, que é chamada de Big Four no mercado. E eu cheguei num acordo comigo mesmo que era o seguinte: se eu não conseguisse um emprego em uma Big Four, então eu iria para a área de tecnologia. E o que foi que houve? Né? Eu me pus essas 2 condições e acabou que eu consegui ano passado mesmo um emprego em uma Big Four, mas devido a alguns motivos eu acabei saindo.
Aí acabou que não ficou nem a primeira opção, nem a segunda. Eu consegui um emprego, mas eu saí do emprego, eu falei, quer saber, eu vou mudar de qualquer jeito de área. Aí eu decidi mudar para a área de tecnologia, sendo que eu conhecia ciência de dados, mas eu estava um pouco afim de me afastar da área de negócios. Mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre ciência de dados, engenharia de software. Aí eu percebi, olha, engenharia de software não tem tanta minha cara assim, não é o que eu vou gostar de fazer, não é o que eu vou me identificar. Aí eu comecei a ver ciência de dados, aí eu comecei a achar bem mais interessante, comecei a ver que, tipo, o que eu tenho estudado na faculdade, que é o meu conhecimento de negócio, seria muito, muito útil mesmo para a ciência de dados, e que mesmo se eu fosse fazer uma segunda graduação em TI, a minha primeira graduação com a segunda graduação, somadas juntas, elas iriam, tipo, fazer com que eu tivesse tipo assim, um currículo de respeito para a área, entendeu? Ia ter um currículo completo. Ah, quer falar alguma coisa, Megaro? Não, só um parênteses para os nossos ouvintes aqui sobre a Big Four, né? Eu também não sabia o que era a Big Four, o Valcílio até me explicou que eram as 4 grandes empresas de consultoria. E também pessoas no Instagram vieram me falar que, na verdade, Big Four também tem a versão do som, né? Então, as 4 grandes bandas de metal formam também o Big Four. Então, é o Megadeth, Slayer, Anthrax e também Metallica. Então, se você está nos ouvindo e gosta de sonzeira, Big Four também tem essa definição aí do outro lado, valeu? Boa, boa, boa. Tem essa definição também. É... Sim, enfim. Aí, tipo, eu queria ir para a tecnologia, mas eu ainda estava com um pouco de resistência com relação às sensibilidades. E o que foi que acabou com minha resistência? Foi, foi um vídeo do Megaron, tá? Foi justamente o vídeo teu, Megaron. Foi o seguinte vídeo, que foi um que tu falava sobre como virar um cientista de dados, o que tu faria se tu fosse começar em ciência de dados hoje. Aí mostrava todo um plano que a gente tinha de estudo em 9 meses para se tornar um cientista de dados. Eu falei, cara, esse plano é muito consistente, é muito a minha cara. Eu tenho que seguir esse plano. Eu falei, quer saber, eu vou virar um cientista de dados. Foi Foi, literalmente, foi. não, foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Olhando a história, assim, foi isso. Eu falei, é um plano muito consistente, não tem como dar errado. Tem certeza do que ele tá falando. Eu só queria trazer esse ponto também, que provavelmente muitos que estão me ouvindo aqui me conhecem pelo YouTube, ou vão acabar indo para o YouTube lá me conhecer, e acho que esse é um vídeo muito visto, né? Lá no canal do YouTube. E acho que a galera gostou, porque realmente a gente montou um plano lá, né? Acho que a ciência de dados carece muito disso, de um plano, né? Existem muito buzzwords aí, mas aí ele tem um plano que funciona, né? Hoje a gente sabe que funciona muito bem, né? Então, muito legal, Valcílio. Caraca, já fugindo um pouco da pergunta, né, que eu meio que já expliquei o que a Rai perguntou, acredito, mas eu queria só dar uma complementada aqui, que foi sobre o que fez eu ter um estopim em ciência de dados, tipo, o que fez eu Uhum. começar a aprender de fato ciência de dados. Uhum. É, tipo assim, eu vi aquele vídeo e eu queria muito seguir aquele plano do Megaron, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar Python. Aí eu comecei a estudar Python com Guanabara. Aí eu passei 20 dias fazendo os 3 cursos de Python que ele tinha lá, entendeu? Aí eu estudava incansavelmente. Eu estava lá estudando, gastava o quê? Umas 6 horas por dia estudando. Não estava trabalhando na época, né? Eu podia gastar o tempo que eu quisesse. Aí foram 20 dias. Aí eu acabei aquele curso. Aí eu falei, poxa, eu quero fazer o DS em produção. Aí, tipo, mas eu não estava assim, muito seguro de fazer DS produção. Aí foi aí que eu fui falar contigo, Megaron, porque lá no LinkedIn, Sim. eu não sei se nem se tu lembra, mas foi nosso primeiro contato. É, Aí eu falei, cara, o DS em produção, ele ainda vai ter a questão da mentoria, vai ter a questão da ajuda, vai ter um apoio, porque eu estava muito preocupado com isso também. Sim. E aí tu falou, tem lá o Slack, aí tipo, beleza, tem um modo de contatar, não é só um curso gravado, aí eu falei, então vou Uhum. fazer. Na verdade, já era uma certeza que eu ia fazer, porque eu comecei a seguir Ciência cidade por causa de tu. Eu falei, não, comecei a seguir por causa dele, eu sei que o curso dele vai me dar o futuro, então eu vou fazer esse curso. Mas eu não senti ainda que era aquele momento. E por que isso? Porque eu ainda não tinha estudado Machine Learning. Eu não sei se tu lembra, mas eu falei, cara, eu não vou começar teu curso agora porque eu quero estudar Machine Learning antes. Porque no vídeo tu tinha falado, estuda Python, eu tinha estudado Python, e depois estuda Machine Learning, depois faz o curso. E eu não tinha estudado Machine Learning. Eu falei, vou estudar Machine Learning, depois fazer o curso. Muito Só bom, que aí, Valcílio.
Incentiva e desincentiva, né? Muito legal os meus vídeos, né? Exatamente. O meu incentivo para começar logo o curso era seu, e também o desincentivo também era seu. Exatamente, tipo, galera, vão por aqui, mas vão na frente que eu vou depois, né? Bem isso. Mas aí o que foi que fez eu decidir? Não, eu vou começar logo o curso. É porque eu conversei com o Jorge, ele já falou, cara, faz o DS Produção, tudo que tu precisar de Machine Learning, tu vai aprender lá. Eu falei, quer saber, eu vou fazer logo esse DS Produção. Pronto, comecei o DS Produção, aí mandei mensagem pro Jorge, acho que mandei mensagem para também, falou, pronto, comecei o DS Produção, pronto. Não, legal. Eu achei incrível. Não, pode falar. Desculpa, Rai, só complementando, eu vou deixar no link, galera, os nomes que o Valcílio falou, né? Então, o curso do professor Guanabara é um curso de Python muito legal, muito bem estruturado, ele é um ótimo professor, que está lá no canal do YouTube dele, acho que chama Curso em Vídeo, alguma coisa assim, mas os links vão ficar na descrição aqui também do podcast, tá bom? Mais o link para o canal também, então a gente vai deixar bem, bem organizadinho aqui para vocês, tá bom? Vai lá, Rai. Vou dar um destaque aí no curso do Guanabara, que ele criou esse curso inicialmente para crianças e adolescentes. Eu não sabia disso, porque na comunidade, assim, nos grupos que eu participava de WhatsApp e tal, o pessoal falava, gente, não dá para fazer, o Guanabara é muito lento, eu não consigo, né? Tem que fazer na velocidade 2 e ainda acho lento. Daí eu fui ler a respeito e tal, aí ele explicou que esse curso ele fez para crianças e adolescentes, para ensinar programação para eles, só que o curso bombou tanto que ele decidiu liberar para todo mundo, cara. E o curso é bem legal, bem prático, principalmente, né, porque é feito para quem nunca teve contato com programação e tecnologia e tudo mais. Então, assim, e ele ganhou, se não me engano, ele ganhou, acho que um prêmio de educação por conta que legal. disso aí. Bem bacana. Super merece, muito legal mesmo o curso dele. Segue aí, Rai. Não, o que eu ia complementar é que, como tem pessoas na comunidade e no DS Produção que tem história semelhante, assim, todo mundo que eu converso é do mesmo formato. Incrível isso, acho que isso forma uma bolha, né, que a gente tá junto, então acaba todo mundo se identificando, compartilhando, porque é exatamente a mesma história. Se não é a mesma, é uma fitinha separando, mas muito incrível isso. Com certeza. Valcílio, como que você define, então, ciência de dados, assim? Como que você, ou depois de toda essa história que você passou, né, você foi introduzido em ciência de dados, hoje tá com a gente na comunidade, vê a minha cara todo dia, seja por vídeo, seja por ao vivo, e tá aqui falando comigo, e como é que você olha, assim, hoje para a ciência de dados e fala assim, cara, a definição minha de ciência de dados é isso? Cara, ciência de dados é... Caraca, tipo assim, como eu explico? Ciência de dados é... Deixa eu vou te ajudar, então. Vamos fazer estilo aqui, Marília Gabriela. Então, Valcílio, bate bola, jogo rápido. Eu vou falar para você uma frase, você fala o que vem na sua cabeça, tá? Primeira palavra que vem na sua cabeça. Ciência de dados. Estatística. Machine learning. Matemática. Matemática. Dados. Aprender ciência de dados. Se tornar um profissional renomado. Rotina de estudo. Dedicação. Lidar com frustrações. Saber seguir em frente. Não conseguir as coisas na hora que você quer. Saber seguir em frente. Muito bom, Valcílio. Participou do nosso quadro aqui, Marília Gabriela. Muito legal, Valcílio. Muito bom, muito bom. Valcílio, conta pode falar, Almir. Aproveitando o gancho aí do bate-bola, eu queria também já perguntar a respeito da tua rotina de estudos, cara. Como que você separa? Quanto tempo que você separa para cada coisa, para matemática, para estatística, para programação? Se você faz isso separado ou se você faz por projetos e vai descobrindo o que tem que ser feito no caminho, como que você está fazendo? Cara, eu não faço isso separado. Eu faço tudo junto. Eu, basicamente, todo santo dia abro o Jupyter Notebook e começo a digitar códigos.
Aí eu vejo que tem uma necessidade de eu entender algum dado, que as técnicas que eu conheço de estatística não são suficientes, aí eu busco uma nova, aí eu começo a procurar, aí eu começo a aplicar, aí eu começo a testar, eu começo a interpretar, e quando eu vejo que não dá, aí eu vejo de novo, aí eu tento de novo, aí eu busco um novo tipo de gráfico para poder visualizar melhor os dados. Aí eu aprendo, sei lá, mais um pouco de lógica de programação, mais um pouco de estrutura de dados, se for necessário. Eu aprendo mais sobre funções, sobre lambda, sobre map. Enfim, tipo, eu tô num ritmo assim, eu pego um projeto, aí eu aprendo tudo que precisa sobre ele, aí eu faço o projeto. Recentemente, eu fui desafiada a fazer um projeto de multiclass, né? Que eu nunca tinha feito antes, nenhum projeto parecido. Aí eu peguei esse projeto e falei, cara, eu não sei fazer isso, vou aprender. E eu aprendi e eu concluí o projeto. É o Que jeito. legal, Auxílio. E eu queria essa rotina que você falou, né, de todo dia abrir o Jupyter Notebook, fazer um código. Eu queria que a Rai comentasse um pouquinho o que acontece quando ela passa 2 dias sem escrever um código. Gente, olha, eu tô com isso. Eu acho que eu até comentei com o Auxílio nessa conversa privada, que no começo do estágio eu não conseguia e eu ficava louca. Aí hoje em dia, assim, vou desabafar aqui, eu abro o Python assim, faço alguma coisa em Python, falo, não, eu penso melhor em Python, eu penso melhor em Python. Aí abro o Python rapidinho, resolvo alguma coisa, aí fecho assim, falo, agora vai. Porque é difícil quando você tem uma rotina assim, direta, né? Todo dia estudando, você não consegue estudar um dia, você fica louco, é overdose, não sei o que acontece. É o hábito, né? O poder do hábito. Eu lembro, o Total. Rai até comentou comigo uma vez, Rai, acho que tu lembra, que tu falou, olha, Val, tô mexendo aqui no Jupyter Notebook aqui no Python, não comenta com ninguém, vice, segredo nosso. Falei, não, vou abrir, não dá não, gente. Que isso? Falei, não, Só não alertar os contaminado. nossos ouvintes, gente, que estudar diariamente é perigoso. Pode causar alguns tipos de manias em vocês incontroláveis, como essa da Raia. Eu também tenho uma bem parecida. Me dá Forma umas dependência. coceiras, me dá uma dependência, umas coceiras, umas tremedeiras, que eu tenho que abrir o notebook e fazer um print Hello World, senão eu não consigo continuar o dia. Então, se Somar um preparem. com um. Se A preparem minha, a que... minha saída, a minha saída para isso era ir para o RI Online. Já viu? O Verdade. RI Online Júlio? Não Eu ia conheço, lá, Almir. resolvia R online? o RI Online Judge. Que É massa, um velho. sistema de que você entra, é tipo uma rede social de programação. Então você Ah, entra, se cadastra a linguagem de programação que você mais tem afinidade, e aí tem um aham. monte de exercícios, desafios para você Que resolver. Cada legal. um deles tem uma pontuação que você vai subindo no ranking ou diminuindo. Aliás, tem várias redes sociais desse tipo, mas eu fui por ela primeiro, que é em português, né? Então Que lá tem legal. de SQL, Python, Java, JavaScript, você pode fazer em qualquer linguagem de programação. E aí você pode cadastrar a tua universidade, ela provavelmente já deve estar no ranking lá. Então você tem o ranking de todos os usuários, tem o ranking por universidade. Então eu normalmente fazia isso. Quando eu ia trabalhar, eu abria, fazia pelo menos um Que desafiozinho lá e legal. fechava para não ficar na dependência. Nossa, que massa, Achamos a dose Almir. diária. Total, dose diária de programação. E eu vou deixar o link, galera, tá aqui também na descrição do podcast também, para vocês acessarem também e conseguirem sobreviver, né? Essa ansiedade que vocês adquirem, a gente adquire, né? De ter que codar todo dia, né? Então, muito legal. Valcílio, eu queria um pouquinho da tua evolução, assim, tipo, eu acho que a gente está falando um pouquinho da tua história, né, de ter decidido ir para tecnologia e aí encontrado o canal do YouTube, depois feito dessa produção, entrar na comunidade, feito outros cursos. E de quanto tempo a gente está falando, Valcílio, desde que você conheceu a ciência de dados, decidiu ir até aqui? Quanto tempo se passou? Caraca, em termos gerais, vamos lá. Se for para a gente falar sobre toda a minha caminhada na tecnologia, eu teria que contar também o curso de algoritmos que eu fiz, Certo. certo? Mas ele foi no ano passado. Eu fiz o curso de algoritmos durante 2 semanas, eu acho. Aí eu Uhum. parei e voltei esse ano e concluí. Aí foram 3 semanas de algoritmos. Eu passei
20 dias no curso de Python, passei 20 dias no curso de Zero ao DS, de Python de Zero ao DS, que foi o teu curso de análise de dados. Aham. Aí eu passei 10 dias no curso de IDS em produção, porque ali eu fiz no nível hardcore, né? É, e desde então eu tenho produzido projetos e estudado diariamente aqui na comunidade. Posso dizer que foi assim, dia 30 de março foi o dia que eu comecei. Aí abril, maio, junho, eu daria assim 4 meses. Caramba, Valcílio, 4 Caramba. meses. Eu 4 meses. levei um ano para gravar o curso, você fez ele em 10 dias, Valcílio. Você é um brincalhão, Valcílio. Mas Mas é voltando aqui, a Então, nossa. é um prodígio. não, Não, é mas um. vejam, Prodígio. não, Pode mas falar, vejam. Valcílio. O curso do Guanabara, ele utiliza a mesma metodologia que tu utiliza, amiga. Sabe? Que é tipo, assunto, atividade, assunto, atividade, assunto, atividade. Aí todos os perrengues que eu ia ter para aprender programação, eu aprendi com eu, sofri com ele, entendeu? Aí quando eu Legal. fui pro teu curso do Zero ao DS, aí eu sofri aquele restinho ali que sobrou, mas ainda consegui fazer até que rápido. Aí, Entendi. tipo, quando eu fui pro DS em produção, eu já estava vacinado, doutrinado, tinha um Stack Overflow na veia, então eu fui assim, Legal. voando. Só foi, né? Legal, Só fui. Valcílio. Valcílio, e então nesses 4 meses praticamente de dedicação, é claro que você tem dedicado muitas horas, né? Então por isso que você fez tudo isso em pouco tempo, né? Acho que tem que ressaltar muito a tua dedicação nisso também, né? E se você tivesse uma biblioteca no Python que você desse o import time skip e pudesse voltar 4 meses atrás e falar para o Valcílio que está começando agora, e olhar para ele o que ele sabia naquela época, o que você sabe hoje, como que você vê a sua evolução, Valcílio? Em quais aspectos assim você percebe que você melhorou muito? Cara, eu melhorei demais em todos os aspectos relacionados à ciência de dados. Eu ia até responder antes da tua pergunta aqui, no meu ponto de vista, ciência de dados é o quê? É um conjunto de 3 outras grandes áreas que consegue produzir insights para poder trazer resultados com base no que o futuro nos espera, que seria Certo. basicamente a área de business, estatística e programação. E, basicamente, o Valcílio de hoje, ele tem conhecimento de todas essas áreas. O Valcílio de 4 meses atrás não sabia nem o que era pandas, Caramba. entendeu? Uma vez um colega de trabalho dele veio falar com ele, né, comigo no caso, Aham. sobre pandas, falou, se a gente botar isso daqui no pandas, processa rapidinho. Aí eu falei, velho, o que é pandas? Pandas, o animal pandas? Muito bom, Valcílio. Véi, agora o Valcílio de hoje ele está usando técnicas de análise de ciência de dados, aliás, né, para produzir uns modelos, para fazer uma pesquisa que é quase uma tese de doutorado na graduação. Que E vai ser meu legal. TCC. Muito legal, Valcílio. E lembrando, só pegando um gancho, que o Pandas, né, o pessoal que está nos assistindo, é uma biblioteca do Python, que ela cresceu muito por causa da manipulação de dados, então tem muitas funções que ajudam, né? E o pessoal que criou a biblioteca do Pandas, né, aproveitou provavelmente o marketing, o brand do Pandas, e aí a gente tem uma nova biblioteca chamada Koalas, que provavelmente deve ser da mesma família dos Pandas ali, né? Mas o Koalas, ele é uma abstração do Spark, então você vê que a gente está na mesma família dos Pandas aí, né? Legal, Valcílio. Rai, eu acho que Rai caiu. Acho que Rai caiu, já que ela está de volta. E, Valcílio, nesse mesmo contexto, né, de você voltar para conversar com o Valcílio de 4 meses atrás e começar a se dedicar numa rotina de estudos, o que você tira de lição, assim, em termos de rotina de estudo? O que você gostaria de saber quando você começou a rotina de estudos, mas você só sabe hoje porque você passou por ela? O que você mudaria na tua rotina de estudos? O que você acrescentaria e você retiraria, por exemplo? Meigaro, eu acho que vai parecer incrível o que eu vou te falar, mas eu não mudaria. Eu acho que eu não Legal. mudaria nada. Porque, tipo, é assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, sabe? Só que eu sempre tive o problema de que eu começava a estudar o assunto e eu achava chato.
Sim, literalmente, eu começava a estudar um assunto, eu achava, tipo, velho, isso daqui não é tão interessante, isso daqui não vai produzir algo incrível no futuro, isso daqui não é o que eu quero levar para minha vida toda, isso daqui tem um limite, eu vou alcançar logo esse limite. Mas quando eu comecei a estudar ciência de dados, aí eu comecei a ver conceitos de programação, de business, de estatística, e tudo isso entrelaçado, aí criando coisas novas. Aí comecei a ler até mesmo papers de mestrado, eu começo a correr atrás legal. de artigos internacionais, aí eu comecei a fazer teus cursos, aí eu comecei a ver que tinha ainda outras coisas, aí eu vi que também tem um negócio de engenharia de dados. Aí, tipo, eu não sei, eu me sinto incentivado a estudar. E por causa disso, eu sei que, tipo, o Valcílio de antes, ele estava estudando 6 horas por dia em dias de semanas e 12 horas por dia em finais de semana, e estava estudando com prazer e estava Que aprendendo. legal. E o Valcílio de hoje continua no mesmo ritmo e eu me sinto, tipo assim, numa curva de aprendizado muito boa, pelo menos. Então, eu não consigo ver o que eu mudaria hoje. Eu estudo Certo. com prazer. Você falou do TCC, né? Eu já ouvi aí um spoiler, mais ou menos, do que é a tua ideia do TCC. Se você quiser falar alguma coisa, se quiser resguardar a ideia também, né? Cara, é porque, tipo assim, o meu TCC, ele vai ser sobre um assunto que basicamente não tem nada igual hoje no mercado acadêmico, né? É uma Certo. ideia inovadora, que eu debati com o meu recrutador, inclusive, porque eu estava querendo fazer um TCC, um artigo a nível internacional, né? Valcílio, E só um minutinho, Valcílio. Lembrando nossos ouvintes que a ideia é do Valcílio, viu? Se ele ficar rico, se alguém pegar a ideia do Valcílio e ficar rico, precisa dar os royalties para ele, tá? Então, vocês veem que ideia inovadora não tem no mercado ainda. E quem fizer isso, primeiro que o Valcílio precisa pagar os royalties, tá? Então, vamos deixar bem gravado aqui e também bem claro isso para a gente garantir que o Valcílio fique rico no futuro, tá bom? Legal. Até Ô, talvez Valcílio. seja legal não colocar, lógico, não especificar claramente do que se trata, né? Porque ideia boa é segredo, com certeza, mas fica à vontade aí. A gente mais ou nada menos mais, sabe do que se trata, mas o nosso segredo aqui está guardado também. mas tipo, isso não chega nem a ser, vou fazer. É uma pesquisa um pouquinho complicada, mas não chega a ser algo que vai gerar milhões de reais, até porque eu tenho alguns limites computacionais, que é basicamente uma pesquisa que eu estou fazendo uma pesquisa comparativa entre criptoativos e Legal. construindo modelos para poder ver qual seria o melhor modelo para realizar uma predição com base neles, né, com base apenas em dados estatísticos, no caso. Eu não estaria nem Uhum. considerando o lado emocional e outras coisas que já tem outros modelos no mercado que estão considerando esse viés mais. Essa pesquisa, ela é mais a nível acadêmico mesmo, e ela vai servir mais para fazer um estudo comparativo entre esses criptoativos e entender como os modelos reagem a eles, se tem uma diferença na reação dos modelos para cada criptoativo, se os Legal. modelos que funcionam bem em um criptoativo funcionam no outro. E isso é algo que realmente não tem no mercado hoje em dia a nível Bacana. internacional. Eu falo isso porque eu procurei saber, eu pesquisei, e Uhum. pelo menos eu não encontrei. Se tiver, não deve ser algo que está muito famoso, que foi muito bem feito, né? Talvez seja Legal. muito sigiloso, né? Até porque se tiver sucesso. É, Não, até digo, não por brincadeira, por sério mesmo. Porque, por exemplo, no livro O Homem que Bateu o Mercado, a história do Jim Simons, lá da Renaissance, ele foi um dos primeiros a criar métodos quantitativos, né? Para fazer avaliação de mercados, tanto para ações, para opções, entre outros, né? Foi um dos primeiros a automatizar esse processo. E no livro, inclusive, que eu li, que é meio que uma biografia dele, o autor fala que todo mundo que estava perto dele estava blindado por várias formas de sigilo para não que poder dar legal. entrevista. Inclusive, a entrevista com ele foi muito difícil de conseguir, né? Que Então, assim, maneiro. óbvio que se existem vários modelos quantitativos, existem várias bibliotecas. Hoje em dia, é uma busca simples, você acha muita coisa, Sim. mas se funciona, com certeza não é divulgado a esse ponto. Vai ser divulgada apenas a ideia, né? Vem com a É, gente que aqui você lucra, né? Que a gente tem os total. melhores modelos, mas ninguém vai abrir a caixa preta. Muito É, legal você mas, é, pontuar isso. mas
mas, tipo, pesquisas fazendo... A minha ideia, ela é uma ideia que não tem no mercado ainda, né? Mas, tipo, não chega a ser uma ideia que uma empresa vai poder usar para gerar milhares de dólares ou Sim, milhões de dólares, porque pesquisas especificamente sobre modelos para prever criptoativos e dados para e como obter esses dados, elas já existem. Só não existe uma pesquisa em que vai fazer comparação utilizando vários tipos de modelos diferentes, entendi. entendeu? Para compreender como funcionaria essa relação e as similaridades entre os criptoativos. Aí realmente é algo que não existe ainda. Legal, Valcílio. Legal. E, galera, a Rai voltou aqui, ela caiu ou foi derrubada. Eu E queria aí, demonstrar só como o Windows cai, viu, galera? É por isso que devemos usar o Linux, tá? Tava só fazendo uma prova mesmo. pessoal, eu queria dizer que a Rai, ela é embaixadora do Linux, tá? Então, eu converti ela uma vez e hoje ela me ajuda a ser evangelista do Linux, tá? Então, se você está nos assistindo, usa o Windows. Se você tiver um contato com a Rai, muito provavelmente você será convertido também. E a prova mais prática que ela mostrou agora, ao vivo, que Ao vivão. o Windows tem muitos problemas, que inclusive derrubou ela do nosso podcast, mas agora ela voltou, muito provavelmente logada no Linux, para fazer uma demonstração prática para vocês. E, obviamente, a Rai Perdemos já o voltou. patrocínio. Oi, Almir. Viu? Perdemos o patrocínio da Microsoft. Gente, eu também. Bill Gates, Não, se eu tô você... usando Windows, tô usando Windows. Ah, não, então a Rai voltou. Bill Gates, se você estiver ouvindo a gente, tipo, a gente gosta Ainda tem muito chance. de você, tá? De você. E isso é muito diferente, tá? Mas Entendeu? tudo bem. Rai, agora que você voltou, agora você precisa fazer uma pergunta, Rai. Quando você voltou do seu caimento, Voltei assim. já volta fazendo uma Então, pergunta. Valcílio, comigo é assim. Qual é a sua maior dificuldade em termos de aprendizado? Você acha que é a estatística, como você citou, machine learning, ou a programação em si, ou o entendimento de negócio? Em que parte você sente maior dificuldade? Tipo, se eu for falar mesmo, eu diria que a parte que eu sinto maior facilidade seria entendimento do negócio. Justamente porque eu vim da área de business, né? Aí, tipo, para mim Uhum. isso era a minha vida. E a parte que eu sinto mais dificuldade hoje seria justamente na parte de estatística. Tem alguns conceitos estatísticos mais avançados que eu não consigo, tipo, não entra muito bem na minha cabeça. Certo. Você tem um exemplo, Valcílio? Cara, tipo a questão de curtoses e enviesamento da distribuição. Tá. Eu já vi esse assunto as 5 vezes lá, né? E mesmo assim eu Uhum. ainda fico em dúvida do que é o quê. Você fala É curtose e skill, as diferenças. isso, mas é porque eu estava vendo que skill se traduz como enviesamento em Tá. português. Legal. Isso é um bom assunto, Valcílio. A gente abriu o podcast eu falando que se a gente traduzir tudo do inglês de machine learning para português fica meio estranho, né? Porque overfitting traduzido por sobreajuste é meio estranho, né? Eu nem sabia que essa palavra sobreajuste Muito. existia, mas fica meio estranho, né? Muito legal, Valcílio. E, Valcílio, como que tá, assim, a tua... Acho que é uma pergunta bem legal fazer para você. Eu acho que você tá estudando muito forte, tá se preparando muito bem, você é uma pessoa super esforçada, acho que todo mundo percebeu aqui. E aí você já está indo para o campo de batalha, né? O que eu quero dizer tá começando a participar das entrevistas, tá começando a entender como o mercado funciona, né? Eu sempre falo sobre o mercado ser muito heterogêneo, né? Você tem empresas mais retrógradas, empresas mais avançadas e tal. Queria saber um pouquinho das suas experiências em relação às entrevistas que você fez, assim. Se quis falar, você pode dar um exemplo de alguma, não precisa citar a empresa também, não tem problema nenhum. Mas eu queria saber como é que está sendo a sua experiência e se você tivesse um superpoder, falasse assim, Meigro, se você pudesse fazer um pedido, por exemplo, um pedido que você pudesse mudar algo no mercado da ciência de dados, o que você mudaria? Cara, vamos lá. Minha experiência está sendo, eu tenho que admitir, está sendo frustrante. Está sendo bem frustrante mesmo. E por que está sendo frustrante? É porque eu estou recebendo um case técnico e não estou conseguindo fazer? Não. Eu recebo os case técnicos, eu consigo responder os case técnicos, e eu consigo responder os case técnicos de uma forma que eu particularmente acredito ser muito boa.
Eu até apresentei o primeiro case técnico que eu tinha feito para a Rayane. Não sei se Ray se lembra. Lembra? Né? E, tipo, mesmo ter sido um assunto que eu, tipo, não entendia nada, basicamente, que era da indústria de óleo e gás, tendo uns dados lá bem loucos, eu consegui fazer, porque, tipo, eu foquei assim, olha, eu vou fazer o que eu consigo fazer, e eu fiz o que eu conseguia fazer, e eu resolvi ir lá. Mas acabou que, como eu não tinha uma compreensão muito grande, eu nem passei para entrevista técnica nesse processo seletivo, porque provavelmente eu não consegui derivar muitas variáveis, descartei muitas colunas que estavam vazias, que eles entregaram, esperavam que eu conseguisse preencher. Enfim, eu não tinha um conhecimento muito aprofundado da área de óleo e gás, então teve lógica eu ter sido meio que dispensado, né? Certo. Aí eu falei, ok, beleza. Aí, depois dessa experiência, eu tive outra também, mais recentemente, que eles me passaram um case técnico do assunto que eu entendia melhor, que era da Netflix, que foi justamente o problema de multiclass que eu falei. Só que, tipo, eu nunca tinha visto um problema de multiclass. Né? Aí eu comecei a estudar, eu estudei multiclass, estudei. Aí como fazer multiclass? Aí eu vi lá, dá para fazer com redes neurais. Mas eu falei, não tem uma forma mais simples de fazer não, porque eu não entendo nada de redes neurais, eu nunca apliquei. Aí eu vi que dá para utilizar os algoritmos normais, Random Forest, XBoost, fazer multiclass. Aí eu comecei a pesquisar como aplicar esses algoritmos e eu acabei aplicando esses algoritmos mesmo para fazer o projeto. E esse projeto acabou que ficou ainda melhor do que o projeto anterior. E o pessoal lá, eles gostaram do meu projeto, sabe? Eles gostaram muito do meu Sim. projeto. Tinha coisas lá que eles até, tipo, eles mesmos não faziam, né? Que legal. E eles acharam super interessante. Me perguntaram como eu tinha feito isso. Tinha coisas lá que eles ficaram tão surpresos que eles perguntaram se tinha sido até mesmo eu que tinha feito isso de fato, que foi Caramba. a derivação de hipóteses, né? A lista de hipóteses que eu fiz, entendeu? Então, tipo, eles realmente gostaram muito do meu projeto. Mas aí, qual foi o problema? É porque na entrevista técnica, eu pensei que eles iriam o quê? Pedir para apresentar o projeto, né? E nessa apresentação do projeto, eles iriam me perguntar para ver se eu realmente entendia do que eu estava fazendo. E eu estava pronto. Tipo assim, de verdade, Miguel, eu usei todas as técnicas que tu ensinou. Que legal. Todas, entendeu? Todas, sem falta. Eu fiz transformação de natureza, eu Caramba. derivei 3 hipóteses diferentes, eu validei todas as 3 hipóteses, eu fiz umas hipóteses lá um negócio bem louco lá, eu fiz correlação, eu fiz a descrição Legal. estatística, aí tudo que eu fazia eu deixava um textinho lá, eu falei, pronto. Aí eu fiz uma apresentação daquele jeito lá que tu ensinou no Desce em Produção, aí pronto, eu tô pronto. É agora. Processo, Vou destruir. Meu momento, não meu momento. É agora, chegou. Vou Aí, mostrar quem é que só manda aí, aqui. Mas aí, quando chegou na entrevista técnica, eles só me perguntaram coisas básicas. Tipo, eles me perguntaram, só que foram só perguntas básicas, mas foram só perguntas que, tipo, coisas que eu não tinha ainda, que eram mais coisas relacionadas o quê? A engenharia de dados, que era tipo, você sabe bancos NoSQL? Aí eu falei, eu não sei bancos NoSQL, eu só sei bancos relacionais. Você sabe utilizar o Docker? Eu não sei utilizar o Docker, eu não utilizei o Docker. Sei lá, o AWS, eu falei, olha, eu já utilizei outra cloud que simula bem o AWS, que é o Heroku, né? Mas o AWS em si eu nunca utilizei, porque ele é pago, né? Mas, tipo, eles consideraram também. Entendi, Aí, Valcílio. essas coisinhas que eu não sabia, eles acabaram me desclassificando. Entendi. Não, mas eu queria trazer um pouco essa discussão, um pouquinho também, quer saber a opinião do Almir e da Rai, né? Eu acho que a gente está falando aqui, por exemplo, de um case técnico, né? Onde o Valcílio, muito provavelmente, com toda certeza, né, que eu posso garantir para vocês, que fez um excelente trabalho em termos de machine learning, de ciência de dados, de negócio, e as pessoas perguntaram algo para ele que é muito mais voltado para engenharia de software, né? Que é um negócio que nós, como cientistas de dados, somos clientes das pessoas que utilizam essas ferramentas, né? Então, são ferramentas muito mais para o engenheiro de dados do que para um cientista de dados, né? E o trabalho do cientista de dados real foi o que o Valcílio fez. E eu queria abrir um pouco essa discussão sobre até onde as empresas, elas disfarçam
algumas vagas de ciência de dados e acabam trazendo profissionais que no final do dia vão fazer outra coisa e que eles acabam ficando frustrados, né? Porque eles querem ser cientistas de dados, aí eles se encontram numa empresa tendo que criar bancos em NoSQL, tendo que subir Docker, tendo que usar coisas ferramental mesmo de outra profissão, e que muito provavelmente um cientista de dados, né, como o Valcílio quer ser um cientista de dados, ficaria muito frustrado nessa empresa, e aí viria toda aquela pressão emocional de que, pô, eu estou empregado, né, o meu salário está caindo no final do mês, queira ou não, eu preciso pagar as minhas contas, e aí geraria uma carga emocional diferente, né? Então eu queria abrir um pouquinho para o Almir, depois para a Rai, como que vocês veem também o papel da empresa no alinhamento da expectativa da profissão? Até onde a empresa precisa ser sincera e entender o que realmente faz um cientista de dados para contratar bons profissionais e que esses profissionais fiquem na empresa por muito tempo, né? Como que vocês veem esse papel, Almir? Eu acho o seguinte, às vezes não é nem proposital, às vezes é uma falha de comunicação entre RH e área técnica para ver a vaga específica. Isso imaginando uma empresa grande, né? Quando se fala área de dados, às vezes o RH procura todo mundo para pegar as skills e confunde a questão das vagas, porque o RH não conhece, né? Claro. Então, esse pode ser um ponto. O outro ponto é, empresa pequena, provavelmente o cientista de dados faz até café. Total. Então, tem essa coisa também, né? Na empresa pequena, eles vão pedir que você seja o cientista de dados e, se bobear, o gerente de projeto. Também dá para entender. Agora, em relação a você ir com uma expectativa e chegar lá a outra, no meu caso, eu acho um pouco complicado. Por exemplo, eu vi uma vaga em que era muito interessante até. Na verdade, era um curso que as pessoas que se formassem naquele curso talvez fossem contratados. E ela puxava muito para esse lado. Então, assim, eu tinha muito na minha cabeça um foco. Ó, eu adoro estudar, sou viciado em estudar. Aquela brincadeira que a Rai estava fazendo de ficar sem programar, para mim, é a questão de estudar. Então, matemática, estatística, né? Eu estou sempre ali brigando com alguma coisa, tentando aprender. Mas eu acho que, às vezes, você perde muito tempo, né? Um caminho muito grande que você já trilhou, para ir para uma outra coisa que você vai ter que começar do zero e não é o seu foco. Então, isso vai causar uma certa, sei lá, tristeza na hora que você estiver trabalhando, porque, primeiro, às vezes você já domina muito bem um assunto, algum assunto específico, porque aquilo que você está se propondo, aquela carreira que você está se propondo a colocar em... Não estou dizendo de se fechar para não estudar, estou dizendo que de cientista de dados para o engenheiro de dados, na minha humilde opinião aqui, né, do pouco conhecimento que eu tenho, às vezes você tem que sair muito desse caminho para ir, né? Então, tem algumas coisas que são bem diferentes. Então, às vezes, alguém que já tem algumas skills de outra coisa vai até sair bem, mas a galera que começou agora e está focando em ciência de dados, se ele for para esse ramo aí, eu acho que ele vai... Eu, no meu caso, ficaria triste. Eu abandonei essa vaga aí que tinha, porque eu vi que eu ia ter que começar do zero em algumas coisas que ia ter uma curva de aprendizado muito grande. E aquilo que eu já tinha de forte não ia ser utilizado. Então, assim, se fosse para eu cair e trabalhar na prática mesmo com aquilo, eu acho que eu não conseguiria trazer valor para a empresa. Não, talvez, no tempo que eles precisassem, né? Então, eu não estaria sendo justo com eles também e nem comigo. Claro. Legal, Mir. Valcílio, eu queria saber a tua opinião antes da Rai também. O que você acha? Eu queria só agregar, antes de falar minha opinião novamente, só queria agregar duas coisas. É que lá eles também me pediram Hadoop, que era outra ferramenta de engenharia de dados, e eles não eram tipo uma empresa pequena, com pouco tempo, que não sabia das necessidades. E também não foi a RH que me perguntou essas coisas. Quem me perguntou essas coisas foi o pessoal da área técnica já. E, tipo assim, ali é uma empresa de ciência de dados, entendeu? Entendi. E eles eram uma empresa de ciência de dados com um time de engenharia de dados muito forte, muito grande. Logo, tipo assim, eles não precisavam de um cientista de dados que também fizesse coisas de engenharia de dados. Eles têm um time de engenharia de dados já, um time de engenharia de dados muito grande, pelo visto, muito qualificado. Então, tipo, eu realmente não esperava eles me perguntarem essas coisas na hora da entrevista. Entendi. Até porque não tinha na descrição da Exato. vaga. Eu queria tocar nesse ponto, assim, né? Quando eu perguntei do desalinhamento, é um pouco isso, né?
Eu acho que o seu case, pelo que você está contando para a gente, foi muito focado em negócio, focado em modelos e machine learning, e até onde você contou, não tinha nada sobre Hadoop, sobre Docker, sobre AWS, né? Na descrição do seu case técnico não tinha, Valcílio, eu que preciso que você faça o deploy na AWS via Docker e utilize Hadoop, né? Então, como que então eles passaram um case, né, para testar algumas habilidades suas, e depois na pergunta eles pediram outras coisas, né? Então, esse desalinhamento, né, sobre, né, o case e depois sobre as perguntas que me impressionou um pouco nesse caso, tá? Sim, sim. Foi exatamente isso mesmo que ocorreu. Eles passaram um case de ciência de dados, aí eu fiz lá todo o case de ciência de dados, e também passaram um casezinho de análise de dados, mas era coisa pouca, era somente Sim. para fazer uma limpezinha nos dados e também plotar alguns gráficos, nada que em ciência de dados já não fizesse. Mas, tipo, Uhum. quando foi na entrevista técnica, eles não perguntaram nada sobre o case que eu fiz, só perguntaram sobre as ferramentas de engenharia de dados, que eu não estudei. Sim, total. Entendeu? Rai, o que que você acha, Rai, essa história do Valcílio, com esse desalinhamento das empresas, coisas que você tem visto? Eu queria um pouco da tua opinião também. Então, eu concordo muito com a Almi nesse aspecto. Eu acho que tem parte de inocência, eu diria, das empresas, por não conhecer, por estar vendo que está em alta, vendo que as empresas precisam, e acaba botando várias especificações, né? Como a gente já viu na comunidade mesmo, já vimos com experiências. Só que eu também acho que, assim, não estou falando que foi esse o caso, mas eu também Uhum. acho que tem um pouco de maldade, assim, no sentido de que vamos contratar alguém que seja cientista de dados, mas que saiba fazer tudo, mas vamos pagar ele só como cientista de dados. Sim, Aí eu fico assim, nesse. Será que é mal. Por ele falar que é uma empresa grande, né? Você fica, pô, será que não sabia realmente o que o cientista de dados faz? Ou será Era que. uma empresa de Sei. ciência de dados, pô, eles sabiam. Era uma É, empresa, então. literalmente, só tinha cientista e engenheiro de dados lá e que prestava serviço para loucura, outras empresas. Eles sabiam. Uhum. doideira. Então, assim, nesse caso em específico, eu acho uma doideira muito grande e acho que talvez eles erraram, assim, na especificação. Não sei, talvez eles estavam É, querendo alguém que seja cientista, engenheiro de dados, um é, faz tudo, um geral, não sei. eu Mas acho acho que que tem muita inocência e maldade. eu também, eu acho que a mensagem aqui importante dessa discussão, eu acho que é assim, né? As empresas, elas estão perdidas, né? Elas também estão perdidas e como elas, na verdade, puxam o mercado, porque elas precisam das pessoas e elas vão, né, dos profissionais, elas acabam confundindo muito o mercado, né? E às vezes elas mesmas têm um desalinhamento interno em relação a exatamente o que eles procuram nas pessoas, né? E eu acho que a mensagem é isso: a mensagem é que o mercado está confuso, as empresas estão confusas, elas acabam nos confundindo, e a mensagem final dessa discussão é não ficarem tristes e frustrados por uma negação de uma empresa, né? Porque às vezes é melhor ficar de fora, né? E aí outras oportunidades muito legais vão aparecer. Eu acho que no caso do Valcílio, pelo todo esse esforço dele, essa dedicação, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo para ele se entrar no mercado, para ele seguir a carreira dele. E eu acho que isso é um episódio que a gente precisa analisar, precisa aprender, tirar as conclusões e seguir em frente, né? Acho que a gente precisa ter, acho que é um pouco da lição, né? Que a gente tira um pouco dessa discussão. Eu queria engatar uma Eu, outra pergunta nesse gancho do Meiga, que é o seguinte, né? Eu, por exemplo, eu tenho síndrome do impostor. Isso é um problema que eu carrego comigo, que estou aprendendo a lidar com tudo isso, né? Mas, por exemplo, quando eu bati nessa vaga, que eu vi que precisava, era exatamente a mesma coisa, precisava de Docker, bancos NoSQL, Hadoop, né? E eu falei, pô, cara, eu preciso aprender isso, porque se isso está sendo pedido nas vagas, então eu tenho que aprender. E aí eu fui, mas aí com o tempo eu fui dando uma olhada, falando, cara, se eu tiver que aprender tudo isso daqui do zero agora, eu vou matar as outras coisas que eu estou estudando, Sim, que acredito eu são muito mais importantes para as vagas de cientista de dados do que exatamente essa. Então eu abri mão daqui, mas foi difícil, porque a gente se sente um pouco incompetente, né? com De não certeza. saber aquilo que o cara está te perguntando. Pô, uma situação É, desagradável numa entrevista, né? Porque você desagradável. acha que aquilo, de repente, é essencial. Na verdade, às vezes não é, foi só uma coisa. Então, já aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o Valcílio sobre síndrome do impostor. Se você tem, se você já passou, se tem, como lida com isso. cara, ó, eu tava até conversando com o Megan antes de começar aqui o podcast,
que eu não me considero com síndrome do impostor. O meu problema real mesmo é ansiedade. E o que está gerando, em grande parte, essa ansiedade? A pandemia, com certeza. Sim. Também o fato de eu não estar trabalhando agora, naturalmente, né? O desemprego, ele gera essa ansiedade também. Com certeza. Mas eu diria que se fossem apenas essas duas situações, tipo, a pandemia já está desde o ano passado, eu já estou meio que acostumado. O desemprego, eu ainda estou estudando, eu recebo ajuda da faculdade, né? Eu tenho alguma perspectiva no ano que vem já de começar o mestrado, ou pelo menos uma pós-graduação. Então, tipo, eu me sinto bem direcionado. Mas o que realmente está fazendo isso é porque tem outro problema no mercado que eu sinto que é ainda pior do que o que a gente conversou antes, que é que as empresas, elas não estão basicamente chamando pessoas que não são da área de TI para entrevista, sabe? Tipo assim, não estou falando de entrevista técnica, depois do que isso, estou falando de entrevista para RH. Tipo assim, o RH, ele está filtrando, independente das habilidades que a pessoa tiver, está filtrando o pessoal que não é de tecnologia, sabe? Tirando o pessoal que não é de tecnologia assinatória mesmo, e chamando apenas o pessoal que faz curso de TI para entrevistas com RH. Aí faz entrevista com RH e depois faz, não tem candidato melhor e aprova a pessoa. E eu tenho visto pessoas que, assim, não dizendo que são menos qualificadas do que eu, mas que eu sei que elas ainda estavam em um processo de estudos anterior ao meu, sabe? Elas estavam aprendendo técnicas que eu já sabia há um tempo, né? E mesmo assim, elas estão conseguindo vagas. Teve até uma empresa que eu fui indicado, uma menina que acompanhava minhas postagens lá no LinkedIn. Ela disse que gostou bastante do meu perfil, que era cientista de dados na empresa dela. Aí ela me indicou lá para o chefe dela, porque eles estão com várias vagas abertas, né? E, tipo assim, a chefe dela basicamente ignorou a indicação dela, uma funcionária dela que trabalha com ela há mais de um ano já, e ela ignorou provavelmente porque eu não sou da área de tecnologia, e contratou outra pessoa que é da área de tecnologia, né? Mas tipo, é visível que tipo ela não tem um portfólio que nem eu tenho já. Ela não tem postado alguns conhecimentos, alguns conceitos lá no LinkedIn, ela não tem demonstrado o conhecimento dela, entendeu? Aí, tipo assim, se eu tivesse um superpoder, né, que tu até tinha pedido para eu falar qual superpoder eu teria, o superpoder que eu teria era o de mudar esse cenário, de fazer com que os tech recruiters, eles valorizassem mais, tipo, um portfólio, que é como ocorre lá no exterior, sim, é Estados Unidos. Provavelmente eu acho que eu teria mais chance de conseguir um emprego lá nos Estados Unidos. Sim, Porque verdade, lá você. todo mundo fala que se você tiver um portfólio, cara, você vai ser chamado, vão querer conversar contigo, entendeu? Então, tipo assim, eu quero que aqui no Brasil seja igual. Eu quero que os tech recruiters, eles Legal. comecem a valorizar mais o portfólio do que a formação da pessoa, porque a formação não é tudo, pô. A formação não é Claro, tudo. claro, Valcílio. E só complementar, né? Acho que para a gente também chegar arrumando ao final do nosso primeiro episódio, que está muito legal aqui do podcast, eu queria dizer que é uma coisa que eu sempre digo para vocês, né? Que o mercado ele é muito heterogêneo, né? O que significa? Que quando a gente pega um exemplo igual esse, a gente não pode generalizar, né? Não pode dizer que todas as empresas são assim, e a gente não pode também assumir que todas as empresas são iguais, né? Então, o que eu quero dizer é que tem muitas empresas que elas já pensam diferente desse episódio que o Valcílio contou, que elas valorizam muito mais o portfólio. Então, você pode olhar, por exemplo, o Nubank. O Nubank ele é uma empresa que eles não pedem o seu currículo, eles pedem o link para o seu portfólio de projetos no GitHub. Então, você não sobe nem o seu currículo com o seu nome, você sobe o portfólio direto. E se você não tem o seu portfólio, você não consegue apertar o botão de submit, porque é um campo obrigatório. Então, empresas que estão na frente da tecnologia, que estão puxando toda a tecnologia, eles já entendem que não importa a formação das pessoas, importa que elas são capazes de fazer, que são coisas que as empresas lá fora, nos Estados Unidos e Europa, já entenderam, né? Então, isso é muita questão de tempo até chegar aqui, e a gente tem que lembrar que, como é muito heterogêneo, e a gente não conhece todas as empresas no mercado, esses milhões de CNPJs, né? Então, às vezes um episódio, ele acontece localmente, ou seja, a gente
caiu numa empresa que tem essa mentalidade, né? Mas não significa que o mercado todo é assim. E da mesma forma que a gente tem exemplos já na comunidade DS de pessoas que faziam direito e entraram como cientista de dados júnior porque as empresas valorizavam muito mais a capacidade de fazer, né, de realizar. Então, acho que é importante a gente ouvir essas histórias, mas é importante a gente filtrar isso, né? Saber que às vezes são eventos isolados que não representam o todo, né? Acho que é super importante a gente ter isso em mente. E, Valcílio, acho que a conversa está muito legal, acho que a gente vai arrumar um pouquinho para o desfecho, né? Senão a gente vai ficar a noite toda falando. Mas eu queria perguntar para você, aonde que você quer chegar como cientista de dados, assim? Qual que é a tua ambição profissional nessa carreira? Megan, o meu sonho é ser CTO de dados. Que legal. Eu sei que vai demorar talvez uns 20 anos, mas meu sonho é ser um CTO de dados, aquela pessoa que vai ser uma referência, tipo assim, no mundo todo da área de dados, entendeu? Legal. O país que eu chegar, eu consigo emprego. Então, você vai chegar, Valcílio, e você guarda a minha vaga quando você chegar lá, tá? Eu vou te pedir emprego, pode ficar tranquilo. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado pelo todo mundo que está nos ouvindo. Queria agradecer muito o Valcílio também por esse episódio, né? O primeiro episódio aqui do podcast. E desejo vida longa ao nosso podcast Show Me the Data. E eu queria encerrar o nosso podcast aqui com frases filosóficas. Eu queria que cada um de nós fechasse com uma frase filosófica para a gente fechar com chave de ouro. Eu queria pedir para a Rai começar. Rai, qual que é a sua última frase filosófica para a gente terminar esse episódio, Rai? Gente, não sei se vai ser muito filosófico, mas a partir desse contexto de síndrome do impostor, o que eu tenho para dizer, assim, não vai ser muito filosófico, mas vai ser do coração. Não deixe o desespero tomar conta de vocês. Assim, não aceitem qualquer coisa, não deixe o desespero vir, porque eu sei que a ansiedade bate, eu sei que a síndrome do impostor bate, mas tome cuidado com as coisas que você aceita. É só isso que eu tenho para dizer. Legal, Rai. Foi filosófico, sim. Foi legal. Almir, queria uma frase sua, Almir. Pego de surpresa, hein? Pego de surpresa, igual o podcast. Gente, quem tá ouvindo a gente não tá vendo a gente, o Almir, obviamente, pegou um dos seus livros e ele vai tirar uma frase de impacto agora. Então, se preparem para serem transformados. Esse é um livro que eu estou lendo, que já estava na minha fila de leitura há bastante tempo, que é O Homem que Decifrou o Mercado, como Gene Simons criou a Revolução Quant. Deixa eu pegar a frase aqui, que é do capítulo que eu acabei de ler, que é de um matemático que chama John von Neumann, ou von Neumann, né, porque ele era alemão. A frase é assim: a verdade é complicado demais para permitir qualquer coisa que não seja a aproximação. Eu achei muito legal. Não é uma frase filosófica, lógico, mas foca muito nisso, né, a busca pela perfeição, né? A gente não precisa ser perfeito, né? Os modelos matemáticos, os modelos de machine learning não são perfeitos, tem toda aquela margem de erro. Então, eu acho que nessa imperfeição que está a questão da aproximação, né? Quanto mais a gente tende ao infinito, né? Não precisa ser exatamente o valor, a gente se aproxima daquilo que a gente busca. Legal, Almir. Todo mundo chorando aqui, quem não está ouvindo a gente. Estamos emocionadíssimo com a frase do Almir. Transformados. Valcílio, queria a sua frase para a gente terminar o podcast. Bom, minha gente, minha frase é basicamente: nunca esqueçam sua determinação, sempre sigam o caminho que vocês escolheram para você, porque lá na frente vai dar frutos. Que legal. Acho que o Valcílio travou para dar aquele suspense, tá? Ele falou que ia fazer isso. Deu certinho. Bom, gente, eu vou terminar também esse podcast com a minha frase filosófica, e a minha frase filosófica é a seguinte: não existe herói sem jornada. Então, não existe vitória sem os obstáculos. Então, continuem firmes na caminhada, porque lá na frente vai fazer todo sentido quando vocês olharem para trás. Não pode desistir, certo? Gente, muito obrigado, então, pelo podcast. Esse foi o nosso Show Me the Data, episódio 1. Eu vou deixar os links.
Vou deixar os links de tudo que a gente falou aqui também na descrição do vídeo, tá? Vou deixar os links dos cursos, o link do canal do YouTube, o meu e do Valcílio. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado e até o episódio 2 do Show Me The Data. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima.